terminar. Olha comigo aqui. O nobre se conhece? O nobre se conhece? Porque na cultura só ocorre dois tipos de pessoa: criança para brincar e escravo para fugir. Então na cultura você nunca vai ver um senhor correndo, porque para a cultura correr é vergonha ou para quem é infantil. Na cultura, se um filho desonra o pai, esse filho pode ser condenado à morte. E qualquer um que pegue o filho antes do pai pode matá-lo, porque isso servia de exemplo para a comunidade. Assim se faz com todo aquele que desonra o pai. Então, a gente está vendo o texto de Jesus tratando da cultura, onde tem um filho que desonrou voltando para casa. E qualquer um que alcança o filho antes do pai pode apedrejá-lo até a morte. Só que na cultura a gente está acostumado a ver gente desonrando, porque nós não estamos acostumados a ver nobre correndo. Quando Jesus coloca no texto que o pai correu, o que o pai está dizendo para os fariseus é o seguinte: vocês estão acostumados a condenar pecado, eu estou acostumado a deixar a glória e correr na direção do pecador para abraçar. Glória, olha para cá. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: para todo aquele que pecou, este seria condenado à morte. E o diabo sobre ele tinha legalidade para matá-lo e morrer no pecado. Mas logo, como é que é a frase mesmo? O nobre se conhece pelo... Aí a Bíblia diz que ele deixou sua coroa de glória, se despiu de toda a sua glória, se fez homem. Ele deixou a riqueza e a eternidade, largou o seu trono e se fez vergonha. Porque para a cultura, o idoso, o ancião, qualquer pessoa normal morrer é vergonha. Aí a Bíblia diz que ele se fez vergonha por mim. Foi para a cruz e abraçou. Lembra de um texto que talvez mal interpretado por alguns, quando ele está no Getsemane, ele ora assim: Pai, se possível for, faça a tua e não a minha vontade. Mas antes dele falar faça a tua e não a minha, ele faz um pedido. Qual é o pedido? Faça de mim esse. Aí alguém diz assim: não, era lá do homem que queria desistir. Irmão, vamos ler um pouquinho mais a Bíblia. Não existe essa ideia de 100% homem e 100% Deus. Só dois homens. Quantos? Só dois homens nasceram sem ter relação sexual. O primeiro foi Adão e o segundo é Cristo. Se o primeiro Adão pecou, o segundo Adão, que é Cristo, se ele veio para redimir e mostrar para o diabo que o homem é o único capaz de vencer, ele não poderia vir como Deus, porque se ele vem como Deus, era desleal. Porque ele não deu divindade para Adão. Adão era só um homem que pecou. Você nunca vai ver Cristo se apresentando como Deus. É sempre o Cristo homem, sempre o Cristo homem, sempre o Cristo homem. E o homem se fez carne e habitou. Não é o Cristo Deus, é o Cristo homem. Por isso que eu amo servir a Jesus. Que tudo que ele fez como? Ele não fez como Deus. Tira essa ideia da cabeça e é isso que me faz amá-lo. Ele conseguiu viver como homem, sem pecar. Meu Deus! Porque se ele vem como Deus, o diabo poderia lançar no rosto, só venceu porque era Deus. Coloca como homem. Ele disse: vai nascer um homem do ventre da mulher. Meu Deus! Só que a única forma dele ser introduzido na terra sem pecado é nascer sem relação sexual. Por isso que ele é introduzido no ventre de Maria, para que não houvesse pecado. Porque depois da queda o pecado passou a existir. E aí por isso que Davi disse: fomos concebidos e gerados. Ele nunca foi Deus, ele sempre foi homem. Poxa, se fez vergonha?
Mas qual é a má interpretação? Quando ele diz, passa de mim esse cálice, e alguém diz, não, era lá do homem que queria desistir, mas como Deus, ele disse. Então, como é que como Deus, ele está conversando com Deus e orando a Deus? Como é que Deus conversa com ele? Deus falando com Deus, não, vou desistir, não, vou desistir não. Deus, vou desistir não, vou desistir não. É o Cristo homem conversando com o Pai. Mas que cálice ele não quer beber? Ih, perdeu os 100, já saiu da posição da porta, foi embora. Não perseverou. Voltou atrás. O vídeo não foi embora. Cadê ele? Voltou para a porta. Vai perder 100. Ó, quando ele diz, passa de mim esse, qual o cálice que ele não quer beber, irmão? Pecado. Porque na cruz ele vai abraçar o pecado da humanidade. E esse foi o único dia que a triunidade se divide. Porque não há associação entre Deus e pecado. E aquele é o único momento em que o filho vai ter que se desligar do Pai. Porque não há associação entre Deus e pecado. Então Cristo se faz homem, se faz vergonha e abraça o pecado da humanidade. Nesse momento, a triunidade se divide. Porque Deus não pode mais estar nele. Porque o pecado agora habita nele. Ele diz, eu não quero beber esse cálice. Qual é o cálice que eu não quero beber? O cálice da separação. Ele está dizendo, eu não sei viver. Eu vim para cá como homem, mas sou Deus. E a única coisa que eu não sei viver é sem ti. Se eu beber esse cálice, eu vou ter que me separar de ti. Porque a única coisa que traz separação entre Deus e o homem é o porque Cristo não quer se separar do Pai. Porque ele entende o quanto o Pai é importante para ele. Aí esse cara se fez vergonha, correu para a cruz, morte de cruz. Corre, profeta, de novo. Aí olha para cá, viu que volta claramente? Bota lá de novo, brincadeira. Vem cá, toma isso aí, que daqui a pouco tu vai murmurar. Segura. Quem é o pecador da história aqui? Quem é o pecador da história aqui? Eu. Quem é o pecador da história aqui? Eu. Lembra que eu estou fazendo um aqui com ele? Então eu estou fazendo filho e ele está fazendo pai. Quem é o pecador da história aqui? Aí quando eu falei para ele, corre, o que você fez? Tu olhou para ele enquanto ele corria. Porque pecador a gente está acostumado a ver, a gente só não está acostumado a ver nobre morrendo. E nem nobre correndo. Quando o pai corre, o pai não está correndo simplesmente para abraçar com saudade. O pai está querendo chamar a atenção para que ninguém olhe para o pecado do filho, mas que olhe para o que o pai está disposto a fazer. Então, quando ele corre, ele está dizendo assim: olhe para a minha vergonha, esqueça a desonra dele. Olha para o que eu estou disposto a fazer para torná-lo a dar honra. Irmão, você lembra o que fazia toda vez que um jovem morria na Bíblia? O que o pai fazia? Quem lembra? Quem lembra? Não lembra não? Rasgava a veste, não era? De luto, quando o filho dele morreu, aí ele... Então, pano de saco, você sabe o que é pano de saco? É luto, mas você sabe do que era feito? É do bode. O bode preto sem nenhuma mancha branca para ele estar de luto. Né? Quando é ele, pano de saco, a gente pensa nesse saco de padaria, o saco de batata, que a gente vê até os caras fazendo umas campanhas esse vestido de pano de saco. Está vendo na televisão? Eles não sabem nem o que é que estão fazendo, mas estão fazendo. Aí bota um pano de saco, mas nunca ler a Bíblia. É unção, sangue de Jesus. Mas o que o pai fazia quando o filho morria? Quando Jó perdeu 10 filhos, o que Jó fez? E opa, quando todo mundo, o que aconteceu? A profecia de Joel se cumpriu. E ao meio-dia, o sol perderá a sua luz. Lembra não? Jesus na cruz, o sol perdeu a luz e tudo se tornou treva. Era 3 horas da tarde. E o pai protestou, você não viu não? Quando ele disse tetelestai, consumado está, o pai rasgou. Meu Deus.
protesto do pai acabou com o luto. Porque depois de 3 dias, o filho, e no filho ressuscitado, que decidiu me abraçar, independente dos meus pecados, ele me deu acesso de novo. Acesso. Não, o pecado tira de nós o acesso, mas o perdão e a graça de Deus devolve a nós o acesso. Obrigado, meu filho. Eu corria mais 10 vezes para esse centro.